Muito bom dia a todos. É uma alegria estar com vocês novamente, nessa manhã agradável de março. Que o bom Jesus esteja nos nossos corações, nas nossas mentes, neste e em todos os momentos. Agradeço aos amigos aqui do Kardec, sempre tão gentis em nos convidar e dar essa oportunidade para que a gente venha aqui conversar um pouquinho, refletir as ideias espíritas, refletir as ideias cristãs e refletir sobre nós mesmos, que é tão importante nos dias atuais, momentos em que os tempos são chegados, em que é hora de abrir o coração para o amor, estamos na hora de colocar a razão e o coração para funcionar. Então nós cumprimentamos todos, cumprimentamos os amigos de casa que estão nos acompanhando através das redes sociais e cumprimentamos também todos aqueles que ainda verão este vídeo mais adiante, que possam desfrutar dele da melhor maneira possível, e cumprimentando também aqueles que nós não enxergamos, mas que aqui estão, nos dando suporte, nos acarinhando de todas as formas, que são os nossos amigos espirituais, que não nos abandonam nunca. E hoje, para falar de um tema muito interessante, um tema diferente no meio espírita, que é o bom acordo. Que acordo seria este? Que bom acordo seria este para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, para o trato pessoal com aqueles que nós amamos, para o trato diário com aqueles a que nós convivemos no dia a dia. E aí eu convido vocês, nestes momentos de reflexão, a acompanhar aqui algumas histórias e que nós possamos levar essa história, não apenas no sentido romantizado da história, mas levar essa história no coração. E eu convido todos a fazerem um exercício de chegar em casa, ou mesmo amanhã, encontrando com os familiares hoje ou amanhã, encontrando com os colegas de trabalho, encontrando com as pessoas que nós convivemos, que vocês possam contar uma dessas histórias. Porque é um exercício de relembrança, é um exercício de mentalizar e transformar aquela mentalização em algo para o nosso dia a dia. Então conte as histórias à sua maneira, passe para frente para quem não pôde aqui estar, não é verdade? E aí nós seremos muito mais positivos e felizes. Olha, eu queria começar na manhã de hoje com um dos pensamentos, um trechinho, uma frase, em que o benfeitor Emmanuel nos coloca através do livro Pensamento e Vida. Eu sempre recomendo o Pensamento e Vida. É um livro curto, de apenas 30 capítulos, mas é uma cartilha para o dia a dia e que nos relaciona mentalmente com tudo aquilo que nós fazemos. E somos os autores do nosso dia a dia, da nossa felicidade ou infelicidade. Assim diz Pensamento e Vida de Emmanuel. E ele diz o seguinte, ainda no capítulo 10, intitulado Entendimento. Ele diz assim: todos somos compulsoriamente envolvidos na onda mental que emitimos de nós, em regime de circuito natural. Então, enquanto eu estou falando aqui, enquanto eu estou mentalizando tudo aquilo que está acontecendo aqui, de uma forma ou de outra, nós estamos nos associando mentalmente. E nós não estamos aqui falando em mágica, não estamos falando aqui em mecanismos desconhecidos, estamos falando em ciência, estamos falando em fluidos, estamos falando em ondas magnéticas, já comprovados pela ciência há muito tempo. Então, nós nos associamos com aqueles com que nós parecemos, com aqueles que nós gostamos. Então, precisamos verificar neste Pensamento e Vida com quem nós vamos nos relacionar e pensar junto. Lembrando que nós somos espíritos no momento reencarnados e que estamos aqui numa oportunidade de nos reerguermos, uma vez que nós já estivemos em queda, muitas vezes.
Então, continuando aqui, nós vamos à pergunta 766 de O Livro dos Espíritos. Eu sempre repito que o Livro dos Espíritos é a espinha dorsal do Espiritismo. Quem quer conhecer o Espiritismo precisa necessariamente adotar o Livro dos Espíritos como livro de cabeceira, para dar o suporte técnico que Allan Kardec deixou para nós, para que nós possamos analisar todos os outros materiais que chegarem à nossa mão a partir de então. E lá na pergunta 766, pergunta o codificador para os espíritos: a vida social está em a natureza? E a resposta é o seguinte: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Por isso que nós nos relacionamos mentalmente com quem nós admiramos, gostamos, apreciamos, nos entendemos. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, eu costumo dizer sempre, a nossa evolução é individual. Cada um é responsável individualmente pelos seus atos e pela sua evolução. No entanto, o trabalho é social, o trabalho é coletivo e nós dependemos um do outro para este entendimento. Então, se nós nos relacionarmos com pessoas, mentalmente falando, que tenham o mesmo propósito nosso, será muito mais fácil a nossa tarefa. Pois bem, ali vocês estão vendo um carro em fila dupla. E esta pérola é do filósofo Clóvis de Barros Filho. Botei o nome todo dele aqui para não esquecer, porque ele é um filósofo da modernidade, e ele diz que de repente você está com o seu carro andando pela rua e você precisa dar uma paradinha na farmácia. Todo mundo já fez isso, né? Precisa parar, pegar um remedinho de uma forma ou de outra. E uma coisa que não acontece conosco, mas vamos imaginar que nós estivéssemos com pressa. Alguém está com pressa? E aí, detalhe, não tem vaga na porta da farmácia. E nós, com pressa, não queremos parar o carro muito longe, para não perder tempo, vez que nós já estamos atrasados para o próximo compromisso. Obrigado, Gladys. O que a gente faz? Vou dar uma paradinha em fila dupla. Eu interdito uma faixa de rolagem só para mim, ligo o pisca-alerta e entro na farmácia. Em 10 minutos resolvo o meu problema. Compro o meu remedinho, entro no meu carro, desligo o pisca-alerta e saio de forma triunfal, tendo o meu problema resolvido. Parou aí? Será? Aí vamos analisar quem está fora do nosso carro e aqueles que precisavam usar aquela faixa de rolagem para chegar no seu destino como nós e cumprir os seus compromissos. Será que alguém usou de algum nome inadequado, em forma de palavrão, para quem deixou aquele carro ali? Com certeza. E quando alguém diz esses nomes inadequados em forma de palavrão, será que chega no nosso campo mental? Acabamos de ver aqui o pensamento e vida, porque nós não temos o direito de, para resolver o nosso problema ou a nossa questão, interditar e adentrar a vida do nosso próximo. E é exatamente isso que nós fazemos no exemplo tão simples, quando nós paramos numa fila dupla e interditamos uma das faixas.
nós estamos descumprindo já o primeiro acordo, não é? Porque o acordo não é parar em fila dupla, isso aí é lei de trânsito, é lei. Não se para em fila dupla. Ah, André, mas não tinha lugar para parar. Já é uma outra questão. Então, muito significativo aqui Clóvis Barros Filho, e aí nós vamos para o acordo. O que é o acordo? É a ação de concordar. Então, quando nós fazemos um acordo, eu combino com você algo, você concorda comigo e eu concordo com você. Lembra daquele repórter famoso, agora deputado, que falava assim: está bom para você? Aí a pessoa falava: tá bom. Está bom para você também? Está bom. Então, estando bom para ambas as partes, não falava assim? Fulano de tal, aqui e agora. Não falava assim? Então, gente, o que é o acordar? É entrar em consenso. Se ficar melhor para mim do que para você, não é acordo. Se alguém estiver tirando alguma vantagem, já não é acordo. Porque lá no futuro vai dar problema. Se você ficar em desvantagem, não vai ter condições. No acordo, é um consenso, como nós dissemos, não existe a palavra, você tem que fazer tal coisa. Você é obrigado a fazer tal coisa, que fuja ao acordo. Então nós vamos falar desses movimentos no dia de hoje, com algumas histórias saborosas, para que nós possamos refletir. E aí, as premissas do acordo, como eu disse, é a combinação para que as duas partes, de alguma forma, além de se sentir satisfeitas, fiquem felizes. Este é o acordo. Os espíritos, lá no plano espiritual, basicamente trabalham com acordos. Antes mesmo de nós reencarnarmos. Porque senão, não seria possível, pelo tanto que nós temos em pendência, se não tivesse sido um acordo, se não tivesse sido feito um acordo sério para a nossa atual reencarnação, provavelmente eu não estaria aqui falando e vocês aí sentados escutando neste momento, num ambiente tão iluminado como este. Por que isso acontece? Porque nós estamos embaixo de leis, e uma delas se chama misericórdia divina, que permite esses acordos, e que permite pagar em prestações o que nós devemos, e que permite reacordar quando não conseguimos cumprir. Igualzinho como a gente faz lá nas Casas Bahia. A gente não vai nas Casas Bahia, você quer comprar uma geladeira, custa tanto. Aí o maridão fala para a esposa: bem, não dá para comprar à vista não, vamos dividir em 24 vezes. É um acordo, você me dá a geladeira e eu vou te pagando em 24 vezes. Aí quando chega lá pela 12ª prestação, acontece alguma coisa na vida do casal, uma questão financeira, acontece alguma coisa. E aí começa a atrasar uma parcela, 2, 3. Acontece. Você não está conseguindo cumprir o acordo. Não porque você não quis pagar, porque faltou o recurso. Você saiu do emprego, teve aí uma doença. E aí o que a gente faz? Corre lá nas Casas Bahia e fala para a mocinha: vê quanto eu estou devendo. Ah, o senhor está devendo tanto. Dá para dividir mais em 24? Ela fala: vai ter um jurinho, não tem problema. E você divide. E começa a pagar tudo de novo. Quem sabe em prestações mais suaves, que você suporte pagar. Então o plano espiritual faz a mesma coisa com a gente, não é? Faz um acordão, feirão do acordo. Fulano, você vai reencarnar, vamos fazer assim? Vamos fazer assim? Vamos. Então tá bom. Mas a gente adora fugir de um acordo. A gente estava comentando antes, né? É só botar uma regra, a gente quer fugir da regra. Não, não cumpro não porque eu sou irreverente. Não, não é irreverente. Você não cumpre o acordo. Então,
Me lembro, vocês estão vendo aí a figura do Chico. Eu já contei essa história, mas eu conto sempre, porque é para a gente refletir a questão do acordo e o cumprimento dele. Está saindo o Chico ali de Pedro Leopoldo, do Centro Espírita Luiz Gonzaga, isso ainda na década de 40, 50, por aí. E aí o Chico está saindo ali, lá pelas 10 da noite, 10 e pouco, aquelas ruas escuras de Pedro Leopoldo à época, e aí o Chico topa com um cachorro enorme, e o cachorro arreganhou os dentes para o Chico, e fez menção de atacá-lo. Aí o Chico olhou aquilo, né? Falou, meu Deus, se esse cachorro me atacar, eu estou desencarnado, não é verdade? E aí o Chico olha para o cachorro. Se fosse um de nós, o que faria com o cachorro? Pedrada no cachorro, né? Já pega ali um porrete. Mas o Chico olhou o cachorro e disse, meu irmão, falou para o cachorro, vamos fazer um acordo? Se você não me morder, eu prometo que eu te levo na minha casa e eu dou toda a carne que eu tiver em casa, para você comer. Agora, o cachorro foi desarreganhando os dentes, se é que existe esse termo, foi ficando calmo. Aí eu imagino o Chico indo embora para a casa dele, o cachorro atrás, em busca do cumprimento do acordo do Chico. Aí chega na casa, o Chico diz que pega uma bacia e coloca ali, vai no guarda-comida, sabe o que é guarda-comida? E pega toda a carne que ele tinha, que devia ser ali uma linguiça, uma carne seca, não tinha nem geladeira, coloca na bacia. O cachorro estava com tanta fome, coitado, começou a devorar aquela carne. Aí vem a irmã do Chico, que era muito rigorosa, e disse, Chico, o que você está fazendo? Você está doido? Nós vamos ficar sem comer mistura por um mês por sua culpa. Aí o Chico vai numa portinha lá do guarda-comida, para pegar alguma coisa. A irmã diz assim, Chico, a lata de sardinha não, deixa pelo menos para a gente almoçar amanhã. E o Chico diz assim, não posso, porque eu prometi ao meu amigo, olha o acordo, que eu daria toda a carne que eu tivesse em casa para ele, e sardinha também é carne, então dá licença, deu a sardinha para o cachorro. Como é difícil cumprir os acordos até o fim. Nós somos ótimos em iniciativa. Quem quer fazer? Eu faço, não é assim? Somos ótimos em iniciativa, mas somos péssimos em acabativa. A gente começa e não termina, ou para pela metade, ou termina mais ou menos do nosso jeitão. Tá bom assim já, vamos deixar assim. Depois, mais para frente, nós vamos ver o que acontece. Então, meus amigos, estamos numa reencarnação, e aqui depende de acordo, senão não dá certo. Tudo é acordo. Família, na nossa cidade, se todo mundo parar em fila dupla, o caos que vira aquilo. Casamento, os cônjuges, é um acordo. Os filhos, a profissão, a religião, até o momento de lazer, nós temos que fazer um acordo. Você tem um clube que você frequenta e tem lá 20 quiosques para churrasqueira. Já pensou se não tiver uma regra, não tiver um acordo? Todo mundo levar o seu kit para fazer o churrasco no domingo? São 20 quiosques, são 200 famílias, como é que faz? No casamento, por exemplo, nos relacionamentos, porque hoje já nem se casa mais, né? Nos relacionamentos, há que ter um acordo. Vamos aqui citar o exemplo do marido e da esposa, por exemplo. Chega uma hora, a esposa fala para o marido, bem, vamos conversar. O negócio não está bom, não. Aí senta. Por que tem que conversar? Porque eles fizeram um acordo lá atrás. Ou não? Então dá para fazer um reacordo? Dá. Igual nas Casas Bahia. Ou então o marido fala, bem, precisamos conversar, porque não está bom assim. Na escola, na vida profissional, é tudo acordo.
Quando você contrata um funcionário, você que é empregador, você diz para ele, ó, vamos fazer o seguinte, você tem que trabalhar X horas por dia, desempenhar tal função, tantos dias por semana, eu vou te pagar tanto. Aí o candidato a empregado, né, fala, não, então tá bom. Então temos um acordo? Temos. Aí chega no fim do mês, dia 10, dia do pagamento, o patrão te chama, fala, olha, eu sei que você trabalhou direitinho, mas eu vou ter que atrasar seu pagamento, porque a empresa não está muito bem, e nós vamos ter que, não tenho dinheiro para te pagar. E aí? Ele deixou de cumprir o acordo. O que você faz? Reacorda? Olha, patrão, mas que dia que o senhor... Olha, eu vou te dar R$200 agora, aí dia tal eu te dou o resto. Pode ser? Você fala, pode. Reacordaram. Olha que importante. Mas se você já brigar na hora, aqui eu não fico mais, essa empresa não presta, está rompido o acordo, e vai cada um para um lado, e você que vai ter que ir atrás de outro acordo, quem sabe um acordo melhor, quem sabe um acordo mais desgastante. Aí você fala, devia ter ficado lá, não é assim? Que arrependimento. Então, olha como o crivo da razão é tão importante para os acordos. Com os filhos nós temos que acordar constantemente. Filho, vem cá, vamos combinar uma coisa? Não é assim? Quando você usa a palavra combinar, né? Olha, você está ficando muito tempo na tela, então vamos combinar o seguinte, você fica um pouquinho, aí faz isso, não é assim que você faz? Se não for assim, a coisa desanda. Mesmo aqui na casa espírita, na igreja evangélica, na igreja católica, budista, onde você for e que tenha vida social, existe um acordo. Palestra de domingo no Kardec começa às 10 horas. É um acordo. Aí você chega aqui, todo mundo senta, fala, vai embora. Já pensou se a Gladys dissesse, que hora vai ser? Vem aí a hora que você quer. Vê que a hora que você pode vir. Não dá certo. Isso não é acordo. E nós somos cheios de lidar dessa maneira. Como é que vai fazer? Depois a gente vê na hora. Dá certo? É assim que a gente faz quando você vai descer para a praia em férias? Onde vai ficar? Chega lá a gente vê. É assim, gente. Não vai dar certo. A dona de casa, que todo dia faz o arroz, ela sabe quando o arroz vai desandar. Se ela pôr pouca água, fica duro. Se ela pôr muita água, vira papa. Ela sabe que vai dar errado, e nós também sabemos, porque nós somos acordados. E nós sabemos quando não vai dar certo. Então, na reencarnação, tem uma coisa interessante, que nós não levamos em conta. O plano espiritual, ele não está muito preocupado com o resultado dos acordos. Ele está preocupado com a nossa experiência pessoal durante os acordos. Então, porque nós não sabemos o que é certo e o que é errado. Outro dia perguntaram para o cantor Roberto Carlos, nossa, todos os seus casamentos deram errado, né? Ele falou, não, todos deram certo. O primeiro casamento fiquei 20 anos casado, do segundo fiquei 12, e do terceiro eu me separei da minha esposa por conta do desencarne, não usou esse termo, mas é isso. Então todos deram certo. O que ele levou em conta ali? A experiência. Então isso que nós estamos vivendo hoje na nossa vida é muito importante, muito. Mas lá na frente não sei. Na frente não sei. O importante é agora. É esta convivência sadia. É você cumprindo o seu acordo de maneira a respeitar o espírito que está do seu lado. Eu tinha um professor que se chamava Carmona. Ele era aqui de Campinas. Ali na escola Sírio, em Campinas, eu estudava, ainda no antigo colegial.
Olha como a gente é antigo, né? Mas antigamente chamava colegial, vocês estão lembrados, né? Aí então eu tinha um professor que ele era funcionário de carreira da CPFL. Na época a CPFL era empresa pública, não era privatizada. E a gente adorava a aula dele, porque ele dava aula de administração geral. E ele chegava, ao invés de dar matéria, ele ficava contando os detalhes da empresa. Como era, como não era. E a gente ficava perguntando como é que esticava os fios no poste, como que era a empresa dele, e ele ia contando. E aí, passou um tempo, ele teve que se afastar por algum motivo, e veio uma professora substituta. E aí ela disse, olha, já está terminando o bimestre, eu vou precisar aplicar uma prova. Então vocês me deem aí o caderno, para ver a matéria que ele deu, para eu poder aplicar a prova. Aí alguém deu o caderno assim, com uma vergonha, né? Ela olhou e falou, mas o que é isso aqui? Essa aí é a matéria que o Carmonda deu. Meia página no bimestre. Eram umas anotações assim, bem... Mas ele não deu matéria? Não, ele deu matéria. Mas está tudo aqui. Olha que experiência. Mas agora como é que eu aplico a prova? Bom, agora é uma questão sua, de fechamento do bimestre. Mas a experiência foi feita. E muito bem sucedida. Então nós nos preocupamos com o final da experiência, se o casamento vai dar certo, se o filho vai dar certo, se o centro espírita vai dar certo, se a ida à praia vai dar certo, não importa, o que importa são as experiências para o nosso espírito. Olha, na última Copa do Mundo, o Brasil ficou em 7º, e nós ficamos muito tristes. Porque se não ficar em primeiro, para nós não resolve. Não é? Nossa, o Brasil ficou em 7º, hein? Ou 10º, não sei. Nem o vice-campeonato serve para nós. Olha como nós somos exigentes com os outros. Porque ninguém foi lá jogar bola, né? A gente só vê pela TV. Ninguém foi lá escalar a seleção. A gente vê pela TV. Mas nós exigimos do outro o melhor, porque é obrigação dele. E o Brasil ficou em 7º, nós ficamos tristes. Senegal ficou em 10º. Senegal. E eles foram recebidos no caminhão de bombeiro lá na cidade deles, como heróis. Porque são 30 seleções, sei lá quantas, ou 24, ou 32, não sei. E eles ficaram em 10º, o que é uma grande vitória. Então a experiência nossa deu certo? Não. Porque nós ficamos em 7º. A experiência deles deram certo, de Senegal, deu, porém eles ficaram em 10º. Percebe? Que o final depende de você, depende do seu entendimento, depende de como você leva aquilo. Então nós estamos aqui sentados hoje, estamos vivendo a nossa vida aqui carnal, e nós temos uma responsabilidade. Muita gente que está do outro lado apostou todas as fichas na nossa reencarnação, sabiam? Nós temos avalizadores que falaram, não, pode mandar ele que eu confio nele. Aí chega aqui, não sei, acho que eu não vou cumprir esse acordo agora não. E aí quem está do outro lado fala, meu Deus, eu avalizei, agora a responsabilidade é minha. Pensou? Como deve estar de cabelo em pé nosso anjo da guarda nesse momento? E aí, nós vamos lá em ação e reação. Ação e reação. Muita gente não leu Ação e Reação, porque é o livro da série Vida Espiritual de André Luiz, e a gente geralmente para no Obreiros da Vida Eterna, né? Vai estudando, cansa, para, volta para o nosso lar, vai de novo. E o Ação e Reação, que é um livro lá adiante, ele fica em stand-by para um dia que nós fizermos um acordo com ele, não é? Mas, no capítulo do caso Silas, o caso Silas, ele é clássico para que nós possamos rever os nossos acordos aqui na terra. E aí o André Luiz chega lá com Hilário,
e conhecem Silas. O Silas já era um dos instrutores espirituais, orientadores. Então ele já estava numa graduação espiritual interessante. E aí, conversando ali, em ação e reação, eu não vou falar o capítulo, que é para vocês procurarem lá no livro todo. Começa da página 1 e vai indo. Aí vocês vão encontrar o Silas, né? Que é interessante. E hoje o pessoal é tão esperto, né? Que ele fala, André, eu dou um Google. Já boto lá Silas, já cai no capítulo certo. Tudo bem, né? Vale a intenção de conhecer o Silas. E aí então, está lá o André, o Hilário e o Silas. Aí o Silas fala, vou contar minha experiência. Faz 20 anos que eu estou aqui em nosso lar, estou trabalhando, evidentemente, mas eu estou esperando a minha próxima reencarnação. 20 anos. Estou me preparando há 20 anos. Só falta essa reencarnação para eu ir lá na Terra, viver a minha reencarnação, voltar para cá e ir embora, subir. Para outras esferas, não sei. Mas falta essa reencarnação. Aí André diz, mas o que falta? Ele diz, a minha experiência é a seguinte, meu pai já topou reencarnar comigo de novo. Minha mãe também já topou, está tudo certo. Mas falta um espírito que precisa reencarnar conosco, que eu não estou conseguindo acessá-lo, porque eu não sei onde ele está. E eu preciso encontrá-lo. Silas. Aí o André Luiz, que é muito questionador, pergunta assim, escuta, mas os espíritos mentores não sabem onde está esse espírito perdido? E eles respondem, sabe, mas o Silas não sabe. E esta é uma tarefa do coração dele. Ele vai ter que encontrar esse espírito pelo coração. Ele vai ter que, eles usam um termo que eu acho muito bonito no plano espiritual, ele vai ter que acessar esse espírito onde ele estiver pelo coração. Isso pode levar tempo, porque depende de perdão, arrependimento, de acordo, de bom acordo. Então está faltando isso. Aí André pergunta, mas o que aconteceu? E o Silas fala, vou contar a minha experiência. Reencarnei na Terra, em família abastada. Tinha din-din. Meu pai tinha fazendas, muito dinheiro. Reencarnei nessa família. Aí me formei médico. E eu precisava trabalhar como médico para ajudar as pessoas. Mas olhei a fortuna do meu pai, Silas, e pensei, quer saber de uma coisa? Meu pai já é rico. Quando ele fechar os olhos, vai ficar tudo para mim. Então, para que eu vou trabalhar de médico? Eu vou esperar. E ele abriu mão da sua profissão terrena, para esperar a fortuna do pai. Meu pai já tem uns 60 e poucos anos, naquele tempo 60 e poucos anos já era um ancião para desencarnar. Hoje 60 é um menino, né? Está indo para a universidade de novo. Mas naquele tempo 60 era um velhinho, né? Que vai desencarnar, aí o pai desencarna e ele fica rico. Só que ele não contava com os meandros do destino. Ao invés de desencarnar o pai, desencarnou a mãe. E a mãe, então, desencarnada, o pai ficou muito triste. E aí ele falou, bom, agora é só esperar. Não contava ele que o pai contrairia segundas núpcias com uma jovem 20 anos mais nova. Silas ficou louco, porque aquele tempo tinha uma coisa chamada comunhão total de bens. Casou, tem direito à metade. Hoje já não é bem assim, né? O Silas ficou doido. Sabe o que ele fez? Pozinho na comida da madrasta todo dia. Envenenou a madrasta. E ela desencarnou. Pouco tempo depois, o pai
Desgostoso com a morte da segunda esposa, que ele amava muito, também ficou doente e desencarnou. O que aconteceu com Silas? Passou a mão na grana toda e ficou rico. Só que ele não contava um detalhe: os anos também passam para ele, e passaram. E ele, com uma certa idade, também desencarnou. E acredito que ele não conseguiu levar nada para o plano espiritual. Ficou tudo aqui: fazenda, dinheiro, gado, plantações. Aí chegou lá com cara de ué. Sabe como é que você chega no plano espiritual? Com cara de ué. Pensou a gente chegando lá assim, o espírito olha para você: oi, oi, tudo bem? Você porque ninguém precisa te falar nada, você sabe o que aconteceu. E aí o Silas estava lá na época, né, que foi escrito o livro, esperando por 20 anos o acesso a esse coração que ele tanto prejudicou naquela reencarnação. Então serve muito para nós neste momento, né? Porque existe uma lei de ação e reação. Então nós estamos embaixo de uma lei de ação e reação. O que é essa lei? É uma lei que tem um artigo só, um artigo curto. Lei de ação e reação. Diz assim, artigo 1º, olha que lei chique. Artigo 1º, lei de ação e reação. Você só colhe o que você planta. Ponto. Assinado Deus. Essa é a lei da ação. Você só colhe o que você planta. Plantou abobrinha, colhe abobrinha. Plantou cenoura, cenoura. É impossível plantar tomate e colher alface, por exemplo. Colhe não. E a lei da ação e reação é a lei dos acordos. Quando Jesus foi preso, lembra disso? Dessa passagem? Você não estava lá? Será que a gente não estava? Quando Jesus foi preso, Judas dá o beijo no Jesus, aí o soldado fala: é aquele nazareno. Eles vão lá, pegam Jesus, Pedro fica desesperado. O que Pedro faz? Desembainha a espada e corta a orelha de um dos soldados. Quando ele corta a orelha do soldado, o soldado perdeu a orelha. Pedro também. Acabou de perder uma orelha. Só faltou Jesus falar: Pedro, você acabou de perder a sua orelha também. Por quê? Porque existe uma lei de ação e reação. Aí Jesus, na sua bondade, tentou remediar. Foi lá, pegou a orelha do chão, limpou aquela sujeirinha e colocou de volta, né? Mas Pedro já havia perdido a orelha. E ele teve que devolver em algum momento. Lei de ação e reação. Ah, mas ele ia nascer sem orelha? Não é assim a lei de ação e reação. É uma lei de acordo. Em algum momento, na vida espiritual, alguém deve ter dito a Pedro: Pedro, como é que vamos negociar aquela orelha? Não precisa nascer sem orelha, tem outras formas. Que bacana, né? Porque tem a misericórdia divina, porque senão seria pena de talião, não seria lei de ação e reação. E aí nós vamos lá no Quincas Veloso. Já contei essa história aqui, vou contar para quem não ouviu. Ali em Monte Carmelo, cidade próxima onde o Chico morava, tem um cidadão chamado Quincas. Se você for na internet, ele tem umas palestras agora. Quincas Veloso. E o Quincas era contabilista à época, muito amigo do Chico. Um homem de bem, uma pessoa reta, honesta. E o Quincas, trabalhando ali com o Chico, sempre se relacionando com ele. Um dia entraram no escritório do Quincas, tinha um escritório de contabilidade, e roubaram tudo que ele tinha no escritório. E não contente, atearam fogo no escritório. Aí o Quincas chegou lá no Chico, todo mundo triste, né? Ô Quincas, que pena, Deus abençoe, vai dar tudo certo. E o Quincas triste, mas foi no Chico. E aí ele queria ver o que o Chico ia falar. E aí ele chegou lá, o Chico cumprimentou ele normalmente, não falou nada. E ele pensou: nossa, o que o Chico vai falar? Tacaram fogo em tudo lá. O que ele vai falar? Não falava nada, não falava nada.
determinada hora da reunião, calhou do Quincas sentar do lado do Chico. Aí o Chico passa assim o bracinho pelo braço do Quincas, como é característico do Chico, coloca a mão na perna dele e fala: "Ô, meu filho, como é bom devolver, não? Como é bom devolver." Então, esta é a lei de ação e reação. Tudo que você tirou, você devolve. Em algum momento. E devolve com amor. Devolve com amor. Porque nós prejudicamos muita gente lá atrás. Aí vem como filho. Já pensaram? Vem um filho. Você tirou muita coisa dele lá atrás. Você vem como filho para você devolver. Vocês já receberam em fevereiro a lista do material escolar? Receberam? É um bocado de coisa, né? Tem que parcelar, não tem? Você fala, viu, passa no cartão aí, passa. Aí você fala, meu Deus, 2.000 sulfite. Menino vai virar escritor, porque 2.000 sulfite, menino de 7 anos vai... É muita sulfite, a gente julga, né? Essa professora está doida. Olha, 150 cartolinas, o que é isso? Vai desenhar o mundo, né? Aí você vai lá, compra aquele material com sacrifício, porque você o ama profundamente, entrega o material e devolve com amor. Alguém já levou o menino para escolher tênis? Já? Ele escolhe o baratinho, ele escolhe uma conguinha 7 vidas, aquela conguinha vermelha que a gente usava, nem existe mais, né? Escolhe não. Ele vai escolher o tênis de R$700. E você vai parcelar, se não for possível, e vai devolver com amor, porque você o ama. Percebe o que é a lei de ação e reação? Vocês estão vendo na tela o Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, um amigo muito especial que eu tenho. Digo amigo porque tenho uma afeição muito grande por Jerônimo, e o considero amigo. E aí, o Jerônimo, para quem não conhece, estão vendo lá na tela, tetraplégico, cego das 2 vistas, 30 anos em cima de uma maca, dependendo dos outros e fazendo palestras espíritas. Percorreu o estado de São Paulo, o sul de Minas, o norte do Paraná, uma parte do Rio de Janeiro, dentro de uma perua Kombi, numa maca em forma de S, por conta da sua artrite reumatoide, fazendo palestras. Mas teve um dia que ele não pôde fazer a palestra, porque ele estava muito febril, e aí o médico recomendou que ele não saísse de casa naquela noite. E ele então convocou um dos companheiros dele, disse, vai lá fazer a palestra no meu lugar. O companheiro também era palestrante, a cidade era uns 70, 80 quilômetros de Ituiutaba, Minas Gerais, onde ele vivia. E o companheiro foi fazer a palestra no lugar dele. Na volta, houve um acidente, e o companheiro capotou o carro várias vezes, caiu lá embaixo de uma ribanceira, sozinho, à noite, voltando. E aí o carro lá com os 4 pneus para cima, esse companheiro espírita saiu do carro que virou uma lata de sardinha, sem um arranhão. E aí, sozinho lá embaixo, na ribanceira, com a luz da lua, ele lembrou que no porta-luva do carro capotado havia um exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo. E esse palestrante disse, eu preciso agradecer a Jesus, a Deus, porque olha, eu renasci, olha esse carro como é que ficou, e eu aqui, depois de uma palestra espírita, reencarnei de novo. E aí ele pegou ali com o carro tombado mesmo, o Evangelho no porta-luvas, e pensou assim, eu vou abrir para ver o que cai para mim. A gente faz assim, né? Aí vou abrir o Evangelho e ver o que cai. Aí falar, esse não, vou abrir outro. Porque cai para a gente, tudo que você abrir cai para você, impressionante. Aí ele abriu, e ele abriu no capítulo 5, que é o Bem-aventurados aflitos, item 22, subtítulo,
se fosse um homem de bem, teria morrido. Ele falou, meu Deus, isso é um recado? Não é possível? Chegando em casa, ele ligou para o Jerônimo. Jerônimo, aconteceu tal coisa. E agora eu tenho que tomar uma providência, porque o Evangelho disse que se eu fosse um homem de bem, eu teria morrido lá. Então eu não sou de bem. No outro dia ele estava na sopa fraterna, já lavando os pratos, dando um jeito na vida dele. E aí no telefonema ele disse para o Jerônimo, Jerônimo, não estou prestando nem para desencarnar. Que também é um sinal, não é? Então, que lei é esta que obriga nós refazermos os acordos conosco mesmo, com a gente mesmo? E aí, nesse finalzinho, eu queria ainda lembrar um dos livros de André Luiz, que é Os Mensageiros. Muitos de vocês devem ter visto o filme. Viram ou não? Outros não viram. Então aqui eu vou dar algumas palavras para quem viu o filme e para quem não viu. Porque observando o filme lá na tela, você vê o Otávio, que é aquele obsessor que fica atrás do outro, que é o ator Felipe Carolis, que está ali na tela. E quem vê o filme sem ler o livro, Os Mensageiros, não entende por que o Otávio está nessa situação. E eu vou passar para vocês hoje. Aí quando você ver o filme, para quem não viu, você vai entender exatamente por que o Otávio está naquela condição. Quem já viu o filme vai entender também agora, não é? Então, olha que interessante, o Otávio, ele se preparou 30 anos no plano espiritual, 30 anos, para a reencarnação. E na reencarnação dele, ele seria médium, espírita, e mais, ele acolheria 6 espíritos do plano espiritual que estavam ajudando ele na concepção da sua reencarnação. Era um acordo. Então esses 6 espíritos disseram para ele, olha Otávio, ele nem chamava Otávio ainda, né? Olha fulano, nós vamos te ajudar aqui, mas em determinado momento você nos acolhe lá na terra. Tudo bem? Tudo bem. Então, estamos aguardando. Vida difícil, ele teria que construir algumas coisas aqui, no campo assistencial, social, e o dinheiro seria muito curto. Só depois que ele começasse a obra e mostrasse que ele não tinha nenhum interesse financeiro, é que os recursos passariam a chegar. Que coisa, não? E outra coisa, o Ministério das Comunicações, quem não se lembra do Ministério das Comunicações, vá lá, Nosso Lar, facilitou a vida dele, ainda em planejamento reencarnatório, para que ele tivesse as informações que ele precisava para a sua próxima reencarnação, médium ele que seria e que ajudaria muita gente, médium de extraordinárias faculdades. E aí, ele não seria obrigado a se casar, então ele não conceberia o matrimônio, não que o matrimônio atrapalhasse a vida de médium dele, não, mas é para que ele se concentrasse absolutamente na sua tarefa. E ele fez esse acordo e reencarnou. Aí chegou aqui, começou a viver a vida, jovem, família espírita, a mãe já era espírita, o pai nem tanto, mas a mãe era espírita. E ele resolveu já nem seguir os caminhos do espiritismo. Falou, mãe, eu não me dou com isso aí não. E aí começou a ir para os vícios. E os espíritos chamando ele do ponto de vista espiritual. E aí a mãe desencarna. E o pai contrai também segundas núpcias, como o caso Silas. Só sei que pouco tempo depois o pai desencarna. E ele com 19 anos se vê com 6 crianças pequenas. 3, fruto do primeiro casamento da madrasta. Ela vem casar com o pai, tem 3 crianças. Aí eles têm mais 3, fica 6. 6 órfãos. E aí perguntaram, Otávio, você cuida? Ele falou, cuido não.
Os espíritos, mas foi feito aquele acordo? Mas não é comigo não. E ele relega ao destino os 6 espíritos que ajudaram ele a conceber a reencarnação. Aí ele desencarna muito jovem, 40 e poucos anos, com sífilis, com doenças infecciosas. E aí, a reencarnação de Otávio. Então, quando você vê o filme, você vai entender exatamente por que ele está naquelas condições. E a dificuldade do Aniceto em acessar o coração de Otávio. Muito interessante. Então, convido vocês a rever essa parte, tanto do filme como do livro, capítulo 7, Os Mensageiros. Leiam lá na íntegra o caso Otávio, que vale muito para nós, muito. E por falar em mensageiros, outro dia vi uma entrevista da Maíse Braga, uma das palestrantes aí da internet, muito famosa, e ela dizia assim com muito bom humor: gente, assisti ao filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, e disse Maíse: olha, se o Aniceto de verdade for metade daquele do filme, estou indo para Nosso Lar. Quero ficar sob os cuidados dele, porque nós temos um Aniceto de excelência, né? Que é o Edson Celulari. Disse a Maíse Braga: como é possível aquele homem ser tão bonito aos 60 e poucos anos? Pensei comigo, não é difícil, sempre foi, não é? Então, meus amigos, é a questão do bom acordo na nossa vida. Espero ter dado o recado, porque nós convivemos com os acordos diários e precisamos estar atentos para o seu cumprimento. Nada é obrigatório, nós temos o livre-arbítrio, nós podemos fazer o que nós quisermos, nós podemos tomar a atitude que nós quisermos, mas existe uma responsabilização em todos os momentos. Então eu espero que nós possamos refletir muito, e quando nós abrimos o livro A Gênese, lá no finalzinho da Gênese, você vai encontrar uma lição intitulada Os Tempos São Chegados, ou São Chegados os Tempos. Aí você lê aquilo e pensa assim, mas que tempos são esses que são chegados? E que Kardec já falou isso em 1800 e alguma coisa. Que tempos são esses? É o tempo do coração. É o tempo de abrir o coração, porque nós já cometemos, enquanto humanidade, todos os tipos de atrocidades possíveis, todos. Em matéria de maldade, já fizemos tudo o que era possível, tudo. Você imaginar, se alguém cometer alguma maldade hoje, não é inovação nem ineditismo, porque já fizemos tudo. Então agora, os tempos são chegados, que é o tempo da reconstrução, é o tempo de amar, é o tempo de olhar para dentro de si como espírito. E eu vou repetir mais uma vez, sempre eu digo isso, a nossa presente reencarnação, e olha que nós somos espíritos imortais, sabe o que é imortais? É para sempre, gente, para sempre, daqui a 1 bilhão de anos, nós vamos existir ainda, porque nós somos imortais, tem gente que não concebe isso. Então, esta reencarnação que nós estamos vivendo agora, 70, 80, 90, tem gente chegando a 100 anos, é só um cursinho de verão para o espírito. Sabe aquele cursinho que o aluno se matricula em novembro, estuda feito um doido, para fazer o vestibular em janeiro, fevereiro? Nós estamos nessa condição, estamos num curso intensivo de verão. Pode ver que na sua vida, todo dia acontece alguma coisa, todo dia tem uma notícia, todo dia tem uma novidade, seja com esse, com aquilo, aconteceu isso, aconteceu assado. Então os acontecimentos são turbilhões, e é necessário que seja assim, e há que se ter paciência, e essa experiência que eu disse aqui antes,
é tão importante e nos ensina a ter um pouco mais de calma, um pouco mais de ponderação. Eu estava conversando aqui com os nossos amigos antes, eu trabalho agora numa repartição pública, e outro dia eu estava trabalhando e tinha uma estagiária do meu lado, uma estagiária. Estávamos fazendo um trabalho, tocou o telefone. Alguém que eu conhecia, coloquei no viva voz, para já conversar rapidamente ali e continuar o trabalho. E a pessoa disse assim para mim: André, tudo bem, tudo bem. É o seguinte, eu tenho um assunto importantíssimo para falar com você. Podemos conversar pessoalmente? Eu disse: podemos. Pode ser na quinta-feira? Tipo 14h? A pessoa falou: pode, até quinta dá para aguentar. Então tá bom, quinta-feira, 14h, em tal lugar, combinamos, fizemos um acordo. A estagiária que estava do lado disse assim: como assim? Eu falei: como assim o quê? Ela falou: André, como é que você marca uma conversa importante para quinta-feira depois do almoço? Hoje ainda é segunda. Eu falei: e qual é o problema? Não, ela disse, eu já teria morrido até lá, de preocupação, para saber o que é, o que não é, o que vai acontecer, o que a pessoa ia me falar. Eu falei: eu não. Ela falou: não estou entendendo. Eu falei: olha, tudo que a pessoa me falar, tudo que for para ser resolvido ou não, não vai mudar o curso da história. E daqui a pouco, esta conversa, que vai ser na quinta-feira, já terá ficado no passado. Dali um ano, nem se lembrará mais dela, e não terá a menor importância. Isto não por mim, mas é a experiência da vida. Com certeza, há 20 anos, eu já falaria para a pessoa: vem aqui agora. Ou então largaria todo aquele trabalho e falaria: estou indo aí, para ver o que você tem para me falar. E nós temos esta ansiedade, nós temos esta questão da ansiedade. Então, vamos pensar bastante dos nossos acordos. Eu queria agradecer a todos na manhã de hoje, e eu gosto muito de uma poetisa da modernidade, que se chama Marta Medeiros. Ela não é espírita, mas ela tem assim, uma essência muito espiritual que eu gosto muito, e que ela fala assim bem para nós. Então, quando você lê um poema dela, você acha que ela fez exatamente para você, porque ela já te conhece. Ela tem essa capacidade. São espíritos colocados aqui na Terra estrategicamente, sabia? Para falar para o nosso coração, não para a nossa razão. E diz então Marta Medeiros: eu sou feito de sonhos interrompidos, detalhes despercebidos, amores mal resolvidos. Sou feito de choro sem ter razão, pessoas no coração, atos por impulsão. Sinto faltas de lugares que não conheci, de experiências que não vivi, de momentos que já esqueci. Eu sou amor e carinho constante, distraída até o bastante, não paro por um instante. Já tive noites mal dormidas, perdi pessoas muito queridas, cumpri coisas não prometidas. Muitas vezes eu desisti sem mesmo tentar. Pensei em fugir para não enfrentar. Sorri para não chorar. Eu sinto pelas coisas que não mudei, amizades que não cultivei, aqueles que eu julguei e por coisas que eu falei. Tenho saudade das pessoas que fui conhecendo, lembranças que fui esquecendo, amigos que acabei perdendo, mas continuo vivendo e aprendendo. Poetisa Marta Medeiros. Meus amigos do Kardec, muito obrigado. Muita paz, muita luz, os amigos de casa também. Jesus sempre nos corações. E eu sempre termino com uma frase, e eu vou repetir para vocês hoje, e vamos de Mário Quintana. E Mário Quintana disse assim um dia: todos aqueles que atravancam o meu caminho passarão, eu passarinho. Muito obrigado a todos, bom dia.